Família, vamos, glória a Deus. Mais um dia aqui de jejum em oração e palavra, para que nós possamos manifestar o reino, crescer na autoridade, na intimidade com o nosso Senhor e que o nome dele seja glorificado. Então, palavra, oração e jejum, esse tripé das nossas disciplinas espirituais juntos, tem um estrago, faz um estrago nas regiões celestiais do inferno e restaura a nossa alma, traz paz e cura a nossa vida de uma maneira poderosa. Glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo aqui, família da Igreja Alva. Muito feliz com aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Maravilhoso poder experimentar aquilo que Deus está começando através da vida de vocês. Deus abençoe vocês demais. Também a toda a família de Deus aí espalhada por todo o Brasil e fora do Brasil, sejam muito bem-vindos para nós meditarmos juntos na palavra de Deus, orarmos juntos em unidade e jejuarmos juntos, como nós já estamos fazendo. Glória a Deus por isso. Maravilhoso poder compartilhar a palavra tão preciosa da parte de Deus para cada um de nós. Glória a Deus por isso, tá? Então aqui depois deixa um comentário, depois aqui coloca aqui uma curtida aqui, também lá no YouTube, Rodrigo Aldeia, essas ministrações, orações e jejum estão lá também, numa playlist lá, já estamos no 12º dia, elas vão estar nos 21 dias ali, e é muito importante você compartilhar, curtir, comentar alguma coisa, porque o pessoal me falou aqui que muita gente que estava me seguindo, não está recebendo notificação, não está recebendo as informações aí do jejum, por algum motivo, que eu não sei qual, não está sendo entregue aí o conteúdo pessoal, então você faz tua parte de ser esse evangelista aí, é aquele que contribui para a expansão da palavra e do reino de Deus. Então, vai lá, não custa nada, dá só uma curtida, coloca um comentário ali daquilo que tem edificado a tua vida, e nós vamos espalhar a palavra de Deus. Amém? Hoje nós estamos falando, 12º dia, hoje nós estamos jejuando, orando e também meditando nesse tema que é liderança, né? Ontem oramos, 12º dia, liderança, né? Muitas vezes nós em jejum, nós muitas vezes só oramos, Deus abençoe aquele líder, Deus abençoe aquele que tem uma função de liderança, mas nós precisamos primeiro meditar no que a Bíblia diz sobre liderança e depois orarmos com eficácia, sermos certeiros em nossas orações sobre os líderes. Todos nós desenvolvemos um papel de liderança, todos nós desenvolvemos um papel de líder, seja dentro da tua própria casa, seja dentro da tua própria, sobre os teus filhos, seja dentro do teu ambiente de trabalho, de alguma maneira você desenvolve algum tipo de liderança, você também desenvolve esse tipo de liderança dentro da igreja, esse é nosso foco também do jejum e oração. Então, assim, todos os ambientes que te cercam, de alguma maneira, existe algum tipo de liderança que você desenvolve, não importa se é com muitas pessoas, se é com poucas pessoas, o que importa é que você desempenhe essa liderança de uma maneira e de um padrão bíblico. Então é muito importante eu e você meditarmos nisso, porque existem muita liderança aí que acha que está exercendo liderança, mas muitas vezes está sendo somente um chefe. Existe uma grande liderança aqui, entre você ser um líder e você ser um chefe. Chefe você manda porque você tem um título, chefe você manda porque você tem um cargo. Chefe fica muito bravo e muito chateado quando as pessoas não lhe obedecem, quando as pessoas não se submetem a ele. Essa pessoa fica vingativa, essa pessoa coloca um X na vida das outras pessoas. E nessa temporada que estamos vivendo, que o Senhor tem chamado a igreja dele para ser relevante, influente e tocar essa geração que o Senhor tem pedido para nós tocarmos, não adianta você exercer uma liderança como se fosse um chefe. O líder que produz resultado é igual à liderança que Jesus exerceu e nós precisamos meditar nela, orar por ela e nos apropriarmos dela. Então, você pode exercer uma liderança como um chefe ou como um genuíno líder, conforme os padrões e princípios bíblicos. E o que faz a diferença na vida de pessoas é o líder conforme o padrão de Cristo e não o chefe conforme os padrões do mundo. Então,
Muitos querem exercer domínio, controle, governo através de um cargo, através de um título, no poder, através daquilo que lhe foi concedido, a vida, até mesmo dentro da igreja. Mas o Senhor está procurando uma liderança saudável, uma liderança que produz muitos resultados na vida dos outros e, na verdade, somente levanta essas pessoas para também elas exercerem essa liderança saudável na vida de outras pessoas. E essa liderança saudável vai conduzir um povo aos propósitos de Deus, vai conduzir o povo ao destino profético que Deus tem para a vida de cada um. Então nós precisamos aprender dessa maneira, né? Então quando alguns líderes religiosos da época de Jesus citavam a liderança dele, principalmente os saduceus, ali os fariseus, mas os saduceus citavam sobre a liderança de Jesus. Alguns deles citavam assim, que ele ensinava como quem tem autoridade. Então, o líder ele tem autoridade, e a autoridade tem que ser exercida na vida dos outros para que os outros cresçam, para que os outros também cumpram o seu propósito na terra, e ele ensina o que é ter essa autoridade genuína que Cristo teve. O chefe não, o chefe ensina através do medo, através do poder, através da insegurança que ele coloca na vida dos outros, ele vai tendo esse governo, esse domínio, mas através desse poder, mas através dessa deformidade de estrutura, seja emocional, seja talvez pela insegurança. Muitos que exercem liderança como um chefe, através do poder, ele tem muitas inseguranças em sua vida. Então, é muito importante nós compreendermos pela palavra de Deus como é exercer essa liderança saudável, que na verdade, ao invés de fazer os outros trabalharem ou exercerem algum cargo para que você seja erguido, na verdade, a autoridade não. Você quer identificar esse líder quer identificar na vida das pessoas qual o potencial maravilhoso que Deus colocou na vida delas, para que elas possam também despertar para isso, se transformar líderes também no ambiente que Deus a colocou. Um texto que fala muito sobre o que é autoridade, o que é esse poder que Cristo tinha, está lá em Filipenses, lá no capítulo 5, vou ler rapidinho com vocês aqui, ó. Filipenses 2, capítulo 5. Vou ler desde o 4 até o 11. Vamos lá. Diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o qual também é dos outros. Então aqui a verdadeira liderança saudável, que não anda no poder, que não anda nessa opressão por causa do cargo que tem, e ela quer ver alguma coisa acontecendo na sua própria vida, quando ela se sente ameaçada dos seus planos, dos seus propósitos não se cumprirem, essa pessoa, essa liderança é uma liderança sufocante, ela é uma liderança que oprime, é uma liderança que amedronta, e não tem que ser assim, pelo contrário. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí, ó. Esse é o verdadeiro sentimento que traz essa autoridade e essa liderança saudável na nossa geração. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto é maravilhoso, porque ele resume o que significa a verdadeira liderança, o verdadeiro governo, a verdadeira maneira de liderar, que é uma liderança saudável. É alguém que tem autoridade na liderança e não somente o poder, e não governa somente por o cargo que tem, pelo título que tem, e não somente por isso, mas ele age na autoridade. O que é autoridade, biblicamente falando? O que esse texto resume? O que é a autoridade que Jesus recebeu? Na verdade, a autoridade é a junção da tua identidade, né? De quem você é, quando você sabe quem você é em Deus, e da humildade, né? E isso é muito importante,
Isso é muito essencial quando você entende quem você é diante de Deus e quando você anda em humildade diante do teu Deus e diante dos homens, você vai entender o que significa verdadeira liderança, porque ela vai te dar autoridade. As pessoas vão ver Cristo em você, elas não vão te seguir porque você tem poder, tem cargo que pode ajudar essas pessoas a mudar suas vidas de uma maneira exterior. Mas o verdadeiro líder, ele muda as pessoas no seu interior. O verdadeiro líder, ele traz para fora aquilo que está escondido na vida de cada um dos seus irmãos. Então Jesus fez isso, ele se esvaziou, se humilhou e recebeu um nome. Olha que coisa poderosa aí. Então é isso que nós precisamos também entender. O verdadeiro líder, ele age nessa autoridade porque ele sabe quem é em Deus. Se falam mal dele, se o criticam, isso não o movimenta, não é isso que o movimenta. Se atacam quem ele é, quem a sua vida diante de Deus, se estão se levantando contra ele, não é isso que o movimenta. Ele sabe quem é em Deus, ele tem um nome, ele sabe que o Senhor tem uma estrutura para ele, o Senhor planejou, o Senhor já declarou quem ele é diante de Deus, então ele sabe quem ele é, mas também ele age de uma maneira humilde. As pessoas acham que maneira humilde é andar mais rasgado ou sem recurso, não é isso. Andar de maneira humilde é reconhecer que o propósito de Deus é melhor que o teu, que o plano que Deus tem para a tua vida é melhor do que você imagina, do que você já projetou para si mesmo. Ser humilde é reconhecer que a palavra de Deus é muito superior à nossa palavra. Isso é humildade, a verdadeira humildade. E isso vai transformando o seu interior, a sua estrutura emocional, o seu caráter vai sendo moldado para ser essa liderança que sabe quem é. Então, independente do que fale e deixe de falar, você continua seguindo no propósito de Deus, mas também você anda humilde diante do seu Deus. Humilde é reconhecer que a palavra de Deus é superior à sua. Humilde diante de Deus é reconhecer que a vontade de Deus é superior à sua. Então, se humilhar é reconhecer que Deus é superior e reconhecer que os outros também têm um valor poderoso. Então, quando eu estou agindo assim, eu vou formando essa estrutura de liderança no meu interior, uma liderança saudável, uma liderança que ergue os outros, uma liderança que reconhece o potencial dos outros, uma liderança que ama os outros ao invés de ferir, de atacar, quando você se sente ameaçado. Então que nós possamos orar por isso nesse dia de hoje, 12º dia de jejum, que nós possamos clamar por isso, para que Deus levante essa geração poderosa em Deus, que exerce uma liderança e não uma chefia, que exerce uma liderança que conduz o povo para os propósitos de Deus naquela geração, uma liderança que sara ao invés de ferir. E quando isso começa a acontecer no meio de uma igreja, nós vamos ver um despertamento espiritual, um avivamento no meio da igreja, porque como que um cego pode guiar outro cego? Segundo o próprio Isaías, o profeta Isaías disse isso. Não tem como, mas quando nós sabemos, nossos olhos se abrem, nós temos revelação de quem nós somos, a nossa identidade de Deus, e de que nós também devemos andar humildemente diante do nosso Deus, reconhecendo os outros, quem eles são diante de Deus também, nos humilhando diante de Deus, para que a vontade dele seja superior à nossa. Nós vamos ver grandes e poderosas liberações da parte de Deus. Nós não fomos chamados para ferir pessoas, nós fomos chamados para erguer pessoas, nós não fomos chamados para atacar pessoas, nós fomos chamados para curar pessoas, nós não fomos chamados para que as pessoas sirvam ao nosso propósito. Sim, tem pessoas que vão caminhar contigo porque vão entender que o teu propósito também estão alinhado com delas e elas vão caminhar contigo. Nós não fomos chamados para somente que as pessoas nos sirvam para vivermos o nosso propósito. Não, nós somos chamados para, como família, cumprirmos um propósito juntos na nossa geração e um auxiliar o propósito do outro. Então, no versículo 3 desse texto tão poderoso aqui, de Filipenses 2, diz assim, ó, nada façais por contenda ou vanglória. É uma glória vã, é uma glória que só está focada em si mesmo, mas por humildade, considere os outros superiores a si mesmo. Então é muito forte isso. Nós temos que entender que a verdadeira liderança, ela entende quem ela é em Deus, ela entende que
ela se humilha diante de Deus, essa liderança, para que a vontade, os propósitos, os planos de Deus estejam superiores à própria vontade dela, e ela considera os outros superior a si mesmo. Que liderança poderosa que Deus está levantando nessa geração, que Deus possa levantar essa liderança, que ao invés de ferir, sara, ao invés de matar, dá vida, ao invés de deixar essas vidas servindo somente os propósitos egoístas de um líder, ela possa servir aos outros, ela possa servir a sua geração, ela possa ser cura e libertação para os seus irmãos, em nome de Jesus. Que nós não possamos ser chefes, mas que nós possamos ser líderes saudáveis que se espelham nessa liderança de Jesus, que sabia quem era em Deus, então ele não se preocupa com seus egos, com seus questionamentos, com seus valores pessoais, e também um servo humilde, que antes da sua vontade, dos seus propósitos, dos seus planos, reconhece que o nosso Senhor é superior e também reconhece os outros superiores a nós mesmos. Isso é algo poderoso, atrai glória, atrai poder, atrai autoridade, que é o que um líder precisa para conduzir um povo, um rebanho e vidas. Vamos orar por isso, vamos orar para que essa liderança e não essa chefia seja levantada em nosso meio, a começar em nós, depois os nossos irmãos, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço e te louvo por essa oportunidade que tenho junto com os meus irmãos aqui nesse 12º dia de jejum, oração e palavra, Pai, buscarmos a Tua face, buscarmos a Tua presença, buscarmos a Tua glória, Pai, para que nós possamos ser essa liderança como o Senhor era, do mesmo palavra que diz aqui em Filipenses 2,5, que exista haja o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele era um líder de excelência, não porque ele recebeu um poder e agora todo mundo tem que submeter a ele. Não, ele se humilhou e ele sabia quem ele era. Por isso, Pai, gera em nós também a restauração da nossa identidade, para que possamos ser líderes eficazes, ó Pai, que os nossos medos, os nossos traumas, as nossas inseguranças, as nossas incredulidades não sejam transmitidos para aqueles que o Senhor tem colocado na nossa liderança, seja a nossa casa, seja a nossa família, nossos filhos, seja dentro da nossa vida profissional, seja dentro da própria igreja, ó Pai, que os nossos medos, os nossos temores, as nossas distorções de identidade não sejam transmitidos, ó meu Senhor, para os nossos liderados, mas que seja transmitido ali, meu Senhor, de uma maneira poderosa, uma identidade sarada, curada em Cristo Jesus, para que nós possamos compartilhar fé, para que nós possamos compartilhar, ó Pai, certeza, autoridade, ó Pai, do céu na vida desses meus irmãos, daqueles que o Senhor tem colocado liderança. E também eu te peço, Pai, que essa humildade esteja presente em nossos corações, para que um líder possa estar humilde, reconhecendo suas falhas, reconhecendo a necessidade, ó Pai, de Ti e a necessidade de estar, ó Pai, servindo a sua geração, que essa humildade, reconhecendo a Tua vontade, reconhecendo a Tua palavra, reconhecendo os Teus propósitos superiores àquilo que nós desejamos ou que nós queremos, ó Pai, esteja manifesto nessa liderança saudável, nessa liderança que atua na igreja, que cuida de outras pessoas, não importa a quantidade, mas pessoas que sejam saudáveis para curar outros. E nós vamos ver, ó Pai, que nós vamos ver ovelhas saudáveis gerando mais ovelhas saudáveis, e essas ovelhas saudáveis se reproduzem e se multiplicam muito mais do que ovelhas feridas, ovelhas doentes, ó Pai. Por isso, cura a Tua igreja, que nós possamos ver, ó Pai, a nossa identidade e a Tua humildade, a humildade que existia em Cristo Jesus, também vivificando os nossos corações, e essa autoridade e essa liderança ensinando com autoridade, cuidando com autoridade, e não como um poder, como chefes que receberam um cargo e agora mandam, e agora exigem, e agora se aquela pessoa não obedecer a ele, não se submeter a ele debaixo desse jugo opressivo, essa pessoa não serve mais, essa pessoa está fora dos propósitos. Não, Pai, não deixa nós termos essa liderança que muitas vezes está adoecida e impedindo de erguer pessoas. Pelo contrário, elas estão
matando e ferindo pessoas, mas que nós possamos ver essa liderança saudável sendo gerada no meio da igreja, essa liderança saudável suja com poder no meio dos meus irmãos, Pai. Eu oro assim por eles, eu também oro nesse jejum para que venha curas físicas sobre eles. Eu profetizo agora, declaro na autoridade que há no nome de Jesus, que a cura física alcance os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eles sejam livres de enfermidade, dessas doenças, ó Pai, no sangue, doença nos ossos, ó Pai, doenças musculares, ó Pai, doenças em órgãos reprodutores aqui, que possamos ver curas sendo liberadas de uma maneira poderosa, meu Senhor. Também oro pela vida e pela cura emocional dos teus filhos. Hoje estamos falando sobre essa liderança saudável, que é curada em sua identidade, que é liberta, ó Pai, das marcas e dos traumas, da necessidade do aplauso, uma liderança que tem necessidade da aprovação, Pai, uma liderança ferida desse jeito. Tem misericórdia de uma liderança, ó Pai, que tem sido muitas vezes necessitado de aplauso, necessitado das pessoas reconhecerem quem ele é, que uma liderança saudável, cheio de autoridade, seja levantado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pela vida emocional também do teu povo, e eu te peço que venha um despertamento espiritual, que venha um avivamento. Nós estamos clamando por oração, em jejum e oração, clamando para que essa liderança saudável seja levantada, como Jesus foi, da mesma forma que Efésios 2:5 nos diz, esse mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus esteja em nós, que nós possamos também ser essa liderança, não uma chefia, Pai, mas uma liderança que exerce cura, libertação e transformação na vida daquele que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e possamos ver uma igreja forte e poderosa sendo levantada nesses dias, ó Pai, líderes que possam também ser curados e curar a muitos outros também. Nós não queremos ser, ó Pai, aqueles que conduzem a tua igreja, o teu povo, e aqueles que o Senhor tem colocado em nossas mãos de uma maneira opressiva, de uma maneira como um chefe que só porque tem uma autoridade, um poder, oprime, obriga e sufoca o teu povo, fere o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa chefia muitas vezes faz com que as pessoas sejam descartáveis. Nós não entendemos assim, ó Pai, ninguém é descartável no teu reino. Em nome de Jesus, nos dá os teus olhos, nos dá o teu coração, nos dá o teu ouvido, para que nós possamos exercer essa liderança saudável no meio da tua igreja. Esse é o nosso desejo, por isso que oramos, clamamos e jejuamos pelos líderes da tua igreja, que haja cura na liderança da tua igreja, seja da igreja brasileira, da igreja mundial, e nós possamos ver, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem a tratar com a tua igreja seja tratado, e que nós possamos ver esse tempo poderoso de tua parte sendo liberado, sendo levantado, esses líderes poderosos na nação brasileira curados. Em nome de Jesus é que oramos, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, glória a Deus, família. 12º dia, maravilhoso poder estar aqui com vocês, orando, meditando na palavra e jejuando. Deus é bom, respostas poderosas da parte de Deus vão vir sobre a tua vida. E que os teus olhos sejam tocados, teus ouvidos, uma mentalidade de Cristo seja manifesta na tua história. Assim nós oramos, clamando a Deus para que aconteça em nós, no nosso meio, em nome de Jesus. Deus os abençoe poderosamente. Amanhã estamos aqui às 22 horas, 13º dia amanhã. Estamos caminhando para o nosso fim. Glória a Deus por isso. Igreja Alva, que presente que Deus nos deu aqui na cidade de Florianópolis. Então, Alva Floripa aí, ó, acontecendo aí, né? Esse espaço Alva que Deus nos deu aí para nós cumprirmos nosso propósito ali. Vai ser muita oração, muito jejum, muita comunhão, muita intercessão, muito treinamento de liderança vai acontecer ali também, e vai ser maravilhoso esse tempo juntos. Amém? Amanhã estamos juntos ali no Espaço Alva. Se você é de Florianópolis e é da Igreja Alva, esteja conosco ali para nós estarmos juntos ali, servindo a Deus, colocando essa casa em ordem aí, glorificando o nome do Senhor, para que nós possamos, no domingo aí sim, como família, né? Como família Alva, erguemos um altar de adoração e honra ao nome do nosso Senhor. Deus responde oração, Deus atende o clamor do seu povo. Uma das respostas está aí, mas essa é somente uma de muitas daquelas que o Senhor vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe,
esteja conosco amanhã, você que é de Floripa, domingo no nosso culto. E vamos vencer a alva conosco. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Valeu. Tchau, tchau.